Querer saber da história da Associação Espírita de Lagos é termos que voltar ao final do século XIX, quando foi, portanto, colocado aqui em serviço hospitalar um coronel médico, cirurgião, que veio-se prestar o seu contributo junto ao Hospital Militar de Lagos, que estamos a ver nesta imagem, e que funcionava para atendimento aos soldados que faziam o seu serviço militar no quartel-general de Lagos. Interessante sabermos que esse coronel traz consigo a codificação espírita e, juntamente com os oficiais e praças do quartel, ele faz as primeiras reuniões de estudo da doutrina espírita. E aí entusiasma vários oficiais e praças. Pela ausência desse médico que é transferido para Évora, há um sargento, que é o Sargento Vieira, e que este Sargento Vieira acaba por trazer de dentro dos muros do quartel, como eu costumo dizer, a doutrina espírita para a cidade. E aí organiza vários núcleos familiares de estudo da doutrina. Isto, portanto, já em 1913, do qual também nós temos testemunho, de um livro que registra as primeiras mensagens que eles se lembraram de registar, porque havia muitas mensagens antes e muitos trabalhos antes. Em 1913, 20 de outubro de 1913, é a primeira mensagem que está registada no livro que nós temos. De seguida, correm os anos, a situação política começa a alterar-se, há muita revolução no país, há o regicídio, há a implantação da República, há a eliminação, portanto, da liberdade religiosa, e aí os centros espíritas ficam confinados à expressão mínima de exteriorizar o seu trabalho. Mas, com a acalmia das revoluções e com o aparecimento do Estado Novo, dá-se a oportunidade dos centros espíritas começarem novamente a se organizarem. E aí se estrutura todo o movimento, aparece a Federação Espírita, as casas espíritas de norte a sul do país que abrem, há uma influência extraordinária e um entusiasmo imenso, dá-se o primeiro congresso de espiritismo no Algarve, curiosamente o Algarve quase que tem, digamos assim, as rédeas na mão sobre o movimento espírita, e, entretanto, em 1954 dá-se uma situação terrível que foi a Igreja Católica e o Estado Novo, portanto o Estado de Salazar, meter-se na situação religiosa do país. Não foi só connosco espíritas, foi também com outras agremiações religiosas, como por exemplo os nossos irmãos evangélicos, e foi tudo mandado encerrar. Os centros espíritas, a Federação e etc. Antes de 1954, o governador civil de Faro permitiu que tivéssemos um alvará, que também nós podemos mostrar, que mostra, portanto, a possibilidade de nós nos reunirmos com a autorização do Governo Civil de Faro, em 1947. Em 1954 dá-se esta situação toda, os centros são mandados encerrar, exceto o nosso. O nosso centro foi o único que permaneceu aberto, era uma casa muito pequenina, 34 metros quadrados, quando eu lá cheguei, muito pobre, sem condições absolutamente nenhumas, os sócios muito pobres, e não tínhamos como desenvolver o nosso trabalho com as condições que tínhamos, mas fazíamos o que podíamos. Dávamos toda a assistência social que podíamos realizar naquela época, fazíamos enxovais para as mães pobres que íamos estar ao hospital, fazíamos a assistência aos pobres no hospital, dávamos a assistência aos velhinhos internados lá em 2 armazéns junto ao hospital. Eram 3 grupos que nós organizámos para dar essa cobertura de assistência a esses homens e mulheres que estavam esquecidos da sociedade. Foi um escândalo quando eu cheguei da África e me deparei com aquela monstruosidade daqueles homens e mulheres completamente abandonados. E acontece que a nossa casa ficou-nos interdita a sua utilização por morte do seu proprietário, que foi o nosso capitão Paula Santos. E aí, depois, acontece que nós
desenvolvemos a nossa atividade procurando sensibilizar os sócios para resolvermos a nossa situação, onde nos vamos reunir. E eu dizia em Ar de Graça, não tenham problemas, nós temos as praias, nós temos o campo, as amendoeiras, as figueiras, a gente vai reunir-se debaixo de uma amendoeira, debaixo da figueira, vamos para a praia e a gente não para. Mas, entretanto, alguém comprou a casa. Um sócio comprou a casa. Comprou a casa, mas a casa precisava de obras, de fundo. E nós não tínhamos dinheiro e esse sócio também não tinha mais dinheiro. Aí, falando com uma amiga minha, ela perguntava-me sempre pelos meus sonhos e eu dizia: o meu sonho é ter uma casa como deve ser, para poder receber as crianças do bairro, as crianças pobres, darmos-lhe a assistência que elas precisam e tal. E essa amiga, 2 anos depois, telefona-me e diz-me: Julieta, faz favor de tratar de papelada, porque eu tenho uma casa que acabei de herdar e eu quero, portanto, dar à Associação Espírita de Lagos. E organiza a papelada toda para eu fazer a doação dessa casa. E essa casa era a casa velha que nós tínhamos aqui. Nossa querida amiga Fortunata ofereceu-nos a casa e trabalhámos durante 25 anos depois para construirmos a casa que hoje temos aqui. Fizemos de tudo. Trabalhávamos o ano inteiro para fazer exposições dos nossos trabalhos da Patchwork e fazíamos almoços, jantares, lanches, rifas, fazíamos exposições de arte dos trabalhos que nós realizávamos aqui, fazíamos excursões das quais angariávamos ainda algum dinheirinho para pôr de parte e foram 25 anos de luta para conseguirmos arranjar um fundo de maneio para começar a casa. Esse fundo de maneio não foi suficiente, tivemos que solicitar aos nossos associados que fossem solidários com a nossa necessidade da construção da casa. Houve muitas decepções, muitas desilusões, muitas respostas desagradáveis que eu recebi, muito desagradáveis mesmo. Por exemplo, como sócio dizer para mim: a senhora está a meter as mãos nas nossas algibeiras, como se eu estivesse a pedir alguma coisa para mim e não para o conjunto que era a casa, que seria de todos. Mas tudo isso é ultrapassado pela generosidade de outros tantos que aparecem e que vêm e que efetivamente colaboram, dão o seu contributo com aquilo que podiam. Muitos deles acabaram por não quererem ser ressarcidos da nossa dívida, portanto ofereceram esse contributo em dinheiro e nós construímos a casa que hoje temos, graças a Deus, ao fim de 25 anos de luta e de muito trabalho. E estamos aí, com uma casa com todas as condições para podermos atender as pessoas, para podermos dar continuidade ao trabalho, para podermos dar dignidade ao trabalho que aqui se realiza e ao próprio desenvolvimento da doutrina espírita. O que se faz aqui foi aquilo que sempre se fez toda a vida. Em 50 anos que eu frequento esta casa foi o que sempre se fez. De uma forma muito diminuta, porque eu comecei sozinha e o grupo foi crescendo. E temos as reuniões de estudo, temos a reunião de atendimento fraterno, temos as reuniões mediúnicas, temos a evangelização infantil-juvenil, que fui também eu que iniciei isso, quando em 82 fui pela primeira vez ao Brasil e trouxe toda a documentação inerente à evangelização infantil-juvenil. Fui eu a primeira evangelizadora da nossa casa. Fez um trabalho muito bonito com esse trabalho de costura e de patchwork, que pessoas que tinham problemas de depressão e de angústia, e, enfim, problemas de fator psicológico, nós convidávamos-las e elas participavam connosco desse trabalho de costura e muitas delas nós conseguimos retirar do suicídio por esse trabalho que faziam connosco. Portanto, é um trabalho psicossocial, é um trabalho em que nós trabalhamos não só a alma, dando a orientação que cada um de nós precisa de ter em termos de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e que todo mundo precisa de saber isso, porque estamos apenas de passagem por aqui e mais logo somos conduzidos pelo anjo da morte para outra dimensão da vida e nós precisamos de falar destas coisas com a maior das naturalidades, porque isso faz parte da nossa vida. E então todos os dias estamos a morrer um bocadinho, as pessoas é que não se apercebem disso, ou não querem aperceber-se, o que é uma pena, e o trabalho, portanto, de atendimento social também é muito importante, porque nem só de pão vive o homem, é verdade, mas não podemos falar aos estômagos vazios de Deus, que era o que nós fazíamos quando visitávamos os nossos velhinhos, nesses velhos anos de 1960, até 1969 que fizemos essa cobertura com os idosos,
não lhe falávamos nunca da doutrina, nem de Deus, porque eles eram criaturas que estavam totalmente abandonadas pela sociedade e por todas as igrejas da cidade. E dávamos-lhe tudo aquilo que eles precisavam: carinho, amor, ternura, bem-estar, um mimo todas as semanas que cada grupo levava. Éramos 3 grupos. Era o queijo, que eles havia anos que não comiam queijo, não comiam uma taça de arroz doce, não comiam uma fatia de bolo, não comiam uma banana para eles era um luxo, uma maçã, e nós levávamos todas as semanas um mimozinho destes e falávamos com eles e tratávamos da limpeza, da higiene do próprio espaço, arranjámos uma lavadeira, enfim, demos dignidade aos velhinhos naquela época, até o ano de 1969. E podem perguntar, porquê 1969? Porque em 1969 houve, em 29 de fevereiro, um grande e terrível tremor de terra nesta região, atingiu toda a Península Ibérica, e aquela casa onde eles estavam, aqueles 2 armazéns de homens e de mulheres, ficou muitíssimo abalado e ameaçava ruir. Então, a Santa Casa da Misericórdia, que era quem geria os destinos desses espaços, decidiram dar um novo destino a esses velhinhos e levaram-nos para outras instituições da Santa Casa da Misericórdia no Algarve. E aquela ficou encerrada. Hoje desapareceu completamente esse espaço, houve obras de melhoramento do próprio hospital, que isso fazia parte do hospital. Visitávamos também, todas as semanas, os doentes no hospital. E havia uma coisa muito engraçada: nós levávamos sempre à conta para aqueles que nós sabíamos que estavam, mas quando nós chegávamos à enfermaria do hospital, havia sempre um ou outro doente a mais e não sabemos como aquilo acontecia. Só mais tarde é que viemos a pensar nisso. O que levávamos dava sempre e chegava sempre para todos, o que para nós era de uma satisfação e de uma alegria imensa. Parecia que levávamos à conta de todos, sem saber que estavam 2 ou mais doentes internados no hospital. E hoje continuamos com esse trabalho, de outros moldes naturalmente. Os velhinhos hoje, graças a Deus, na nossa cidade, estão perfeitamente apoiados nas casas da Santa Casa da Misericórdia, nos lares, e apenas precisam da palavra amiga, não é? Do gesto amigo, e isso fazem os grupos que se estruturaram para visitar no trabalho de voluntariado, a ir aos lares, ao Hospital Idem, da qual eu também fiz parte durante 5 anos do voluntariado do hospital, e o resto processa-se aqui na nossa casa, com o máximo de afeto, de carinho, de respeito, procurando sorrir, para que as pessoas possam encontrar aqui aquilo que o mundo não tem para lhes ofertar, que é uma mão estendida, um sorriso amigo, um olhar complacente, uma palavra de estímulo, para que elas possam prosseguir a sua caminhada, carregando a sua própria cruz. E a nossa casa prossegue e irá prosseguir, naturalmente, por longos e longos anos. Estou nela há 50 anos, espero ficar até ao fim da minha vida, não será já muito mais longa, mas, de qualquer maneira, darei todo o meu contributo possível para continuar a tornar esta casa um polo de interesse das pessoas que têm problemas espirituais, afetivos, económicos, sociais, familiares, etc., porque é essa a nossa função: ajudar a trazer mais paz, mais equilíbrio, mais serenidade, mais harmonia, mais beleza, mais alegria, porque a doutrina espírita é exatamente isso. Todo o conjunto destas coisas, com a alegria como o grande e maior complemento, para que as pessoas se sintam seguras e tranquilas e serenas para além dos seus problemas.